Bom, eu vou começar te explicando as figuras de linguagem. Eu já vou pedir desculpas por aquele rasgão ali que não foi intencional, mas a gente vai começar aqui com a comparação. A comparação vai estabelecer uma relação de uma forma mais explícita possível entre duas palavras, duas frases, como o exemplo que eu coloquei aí para você. O Superman é forte, assim como a Mulher Maravilha. Você vai perceber a comparação nessa expressão, assim como, que geralmente é sempre no uso da palavra como, com alguma coisa, ou simplesmente a palavra como, que vai caracterizar uma comparação. Sinetesia, você vai, de certa forma, unir dois sentidos. Sim, são os cinco sentidos: olfato, paladar, visão e essas coisas. No caso, exemplo, deixa eu focar. O exemplo que eu coloquei aqui para você foi: o rosa cremoso que da taça leva a minha boca já não estava mais tão doce assim. No caso aí, a gente juntou a visão com o paladar. Metonímia é tipo um empréstimo de palavras. Então, você vai perceber que aí há muitos empréstimos de muitas palavras. Essas figuras de linguagem estão devendo bastante. Uso de uma palavra para o sentido da outra. Me empresta o toque mágico. Eu não sei se acontece com vocês aí no sul, mas aqui no Nordeste a gente usa muito uma determinada marca de corretivo, que no caso é o toque mágico. Aí a gente fala bastante, me empresta o toque mágico ao invés de corretivo. Então é uma troca que, pelo menos entre nós aqui, a gente consegue se entender ainda. É exatamente nesse sentido que é a metonímia. Catequese é exatamente um empréstimo de palavras, só que é um empréstimo de palavras a coisas que não têm palavras. Exatamente coisas sem nome. Tipo a asa da xícara, porque a gente não tem nada que dê nome àquela asinha da xícara, né? Aqui pra cima. Deixa eu trazer mais pra baixo. A literação é a repetição de alguns sons. Por exemplo, eu não sei se você já assistiu Harry Potter, se não precisa assistir, senão apanha. Sabe aquela cena da Minerva, quando ela vai falar com o pessoal lá e ela fala exatamente isso: babuínos, babocas balbuciando em bando. Isso seria um exemplo de aliteração, porque você pode ver a repetição da letra B, 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 B e B. E é essa repetição de sons que vai caracterizar a literação. Antítese é o uso de termos opostos, que exatamente é Batman e Superman, dia e noite. É bem simples isso. E uma metáfora poderia. Ah, voltando aqui que eu esqueci de te dizer uma coisa. Quem utilizou muito antítese foi o Lex Luthor no filme do Batman vs Superman, principalmente na cena em que ele vai contar para o Superman que ele tá com a mãe dele, que o Luthor tá com a mãe dele, e ele faz isso muito bem. Deus, homem, dia, noite, Gotham, Metrópolis e... Não, não tinha Gotham, Metrópolis. Enfim, você entendeu. Metáfora. São palavras utilizadas com outro sentido. Nesse momento aqui eu vou te falar de Mulher Maravilha, do filme que a gente o tempo todo pensou que a matadora de deuses fosse a espada, mas na verdade a matadora de deuses era Diana. Então, de certa forma, nós podemos considerar a espada um símbolo metafórico do que seria a representação da Diana. Outro exemplo de metáfora mais simples do que eu já falei, caso você não tenha entendido, é, por exemplo, dizer Giovana é uma flor. Eufemismo é quando a gente precisa utilizar as palavras para enfeitar ou só para ser bonzinho. Tipo, quando a gente precisa dizer alguma coisa pro chefe, mas não pode falar nada muito nada muito ofensivo, senão perde o emprego. Ou quando a gente precisa noticiar a morte de um parente para alguém mais velho, a gente utiliza o eufemismo. Um jeito bem famoso de utilizar o eufemismo é quando a gente vê nos seriados eles dizerem: eu não menti, eu omiti a verdade. Agora, por último, mas não menos importante, é a personificação ou prosopopeia.
A personificação ela vai atribuir características a seres inanimados. Aqui, por exemplo, noite, triste, solitária e amarga. Obviamente, uma noite não tem como ser triste, nem solitária ou amarga. Então, essas características, nesse contexto aqui, eu diria que elas se referem mais a quem escreveu do que especificamente a própria noite. E é isso. As figuras de linguagem, eu espero que eu tenha te ajudado com alguma coisa.